Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui novamente para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD Classe Adultos, nesse segundo trimestre de 2021. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho algumas dicas importantes. É bem rápido o vídeo, porque ele tem o objetivo não de ser uma pré-aula, né? Mas sim um plano de estudo, ou seja, mostrando as partes da lição que são mais objetivas, mais claras, para que você, a partir daquilo que é essencial na lição, você possa ir agregando aquilo que é secundário, aquilo que é acessório, de modo que você acelere o seu pensamento em relação à lição, né? Acelere a sua assimilação do conteúdo e assim possa absorver mais rápido aquilo que o comentarista está tentando ensinar. E dessa forma você tem uma metodologia que você pode ensinar a outras pessoas também, tá bom? Então fica comigo. A gente vai agora para a tela do meu computador e vamos iniciar esse plano de estudo. Deus abençoe pela sua presença aqui. Eu já estou na tela do meu computador e nós vamos estudar a lição de número 1. E deu dons aos homens. Então a capa desse segundo trimestre, muito bonita, e traz o título geral, que diz Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Ao longo desse trimestre nós teremos todas essas importantes lições dentro desse tema que é tão sugestivo e importante para o nosso tempo. Então, primeira lição, e deu dons aos homens. Se você gostar desse conteúdo, você pode se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, usar o material, o mesmo material que eu uso aqui para produzir essa videoaula. Você pode pegar esse material, utilizar, modificar, passar para outras pessoas, fazer o que você quiser, tá bom? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Conscientizar de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. 2. Analisar os dons de serviço, espirituais e ministeriais. 3. Saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então é dentro dessa estrutura que o comentarista deseja que seja entendida essa primeira lição do segundo trimestre de 2021, ok? O texto áureo diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Você pode pausar esse vídeo aqui e fazer a sua leitura. A introdução da lição diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. E a gente tem como tópico 1 os dons da Bíblia, tópico 2 os dons de serviço espirituais e ministeriais, e tópico 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Como dica
de gestão do tempo em aula para os professores, eu distribuí 23 minutos para cada tópico, porque cada um tem 3 subtópicos, e essa é uma lição introdutória. O objetivo aqui é que você tenha uma discussão superficial dos dons que serão tratados ao longo da lição. Porque se você se aprofundar agora, você vai perder algum outro aspecto, e lá na frente você vai ter que repetir o dom que você estiver comentando ou tratando. Então, quando você distribui 23 minutos para cada tópico, você tem um total de 69, 70 minutos, que é o que a gente tem, em média, na maior parte de salas de aula de escola dominical, ok? O tópico 1, os dons na Bíblia, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Então, nesse primeiro ponto, o comentarista deseja mostrar que quando a gente fala de dádiva, de dom, isso já começa a ser apresentado por Deus na sua revelação desde o Antigo Testamento, mas lá de maneira mais esporádica. Contudo, a raiz hebraica da palavra, que é Natan, já estava presente em vários textos. O comentarista não colocou nenhum texto específico aqui, mas ao longo das lições a gente vai poder ter acesso àquilo que ele não está mostrando nessa primeira lição, ok? No ponto 2, no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4:15. Então, se você pegar aqui o subtópico 1 e o 2, você vai ter um entendimento de que a mesma origem que há para a palavra dádiva e dar no Antigo Testamento é a também que aparece no Novo Testamento, de maneira que a fonte dos dons é a mesma, é o próprio Deus, e as mesmas palavras são usadas, só que no Novo Testamento de maneira mais abrangente, como aparece em Filipenses 4:15. E 3, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente, tá? Então, essa classificação ela é feita pelos teólogos de maneira que você possa ser mais didático no seu estudo, mas isso não significa que elas estão engessadas nesse sistema, tá bom? É só no sentido de ser mais didático mesmo. E aí a gente vai para o tópico 2, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Então a gente vai ter o seguinte: observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. É muito interessante essa observação feita pelo comentarista, porque quando nós analisamos a função da igreja, quando nós analisamos o chamado da igreja, nós percebemos que a igreja como um todo, independentemente de possuir dons específicos ou não, ela é uma igreja que serve. Ela foi chamada para servir. Então, para Jesus, todos os seus discípulos, os seus apóstolos e os discípulos dos discípulos e a igreja como um todo, é uma igreja que está disponível para ajudar pessoas.
Isso tem que ser uma característica muito clara de toda pessoa que é agregada à comunidade cristã, porque essa verdade ela está muito enraizada nos ensinamentos e no comportamento do Senhor Jesus, dos seus apóstolos, e assim deve estar em cada igreja e em cada pessoa que serve a Ele. Então, quando nós usamos aquilo que Deus nos deu, sempre pensando em glorificar o Pai e beneficiar o próximo, nós estamos automaticamente sendo uma igreja que serve todo aquele que precisa de ajuda, tanto espiritual como emocional, como material. Então você ajuda em todos os aspectos. E dessa forma, você está exercendo um dom que talvez você mesmo não saiba especificamente qual é, mas você está no exercício dele. Porque tem muita gente que fala assim, mas não tenho dom, qual que seria meu dom? Tá aí. Você pode ter um dom nessa área e não estar percebendo. Então é muito interessante começar a falar sobre essa questão dos dons de serviço, mostrando que a vocação da igreja é servir. E aí no 2, conhecendo os dons espirituais. Então você tem os dons listados em 1 Coríntios 12, são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações de milagres, de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos e variedades de línguas e interpretação de línguas. Então essa é a sequência que aparece em 1 Coríntios no capítulo 12. Aqui, como eu disse anteriormente, você não precisa se preocupar em detalhar cada um desses dons. Você pode fazer uma citação sobre cada um deles, e até na Bíblia de Estudo Pentecostal, você tem ali a relação dos dons e o significado de cada um ali, você pode complementar de maneira assim rápida, né? Porque mais à frente serão tratados nas próximas lições sobre esses dons em particular. E o ponto 3, acerca dos dons ministeriais. Então você tem a Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, tanto os dons ministeriais como os demais dons estão sempre relacionados com o serviço que a igreja presta. E os dons ministeriais também têm essa função e de maneira mais específica ainda, porque serve para que a igreja tenha um crescimento sustentado, um crescimento balizado na palavra, tendo pessoas capacitadas por Deus para manter, vamos dizer assim, a igreja nos eixos, ou seja, para que ela mantenha a sua trajetória de forma saudável, tendo a palavra como base e as pessoas que são capacitadas por Deus como orientadores, como guias que, sob a direção do Espírito Santo, ajudam a igreja a se desenvolver. E é interessante que aqui continua a temática do ponto 1. A igreja se desenvolve não para dentro, a igreja se desenvolve para fora, para servir as pessoas que estão precisando, e não para ficar sufocada num ambiente de 4 paredes, servindo uns aos outros. Não, a igreja como um todo é preparada por Deus para cuidar, claro, dos domésticos da fé, mas todos juntos auxiliarem o mundo. Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, de tanta necessidade, de tanto sofrimento, de tantas perdas que todos nós temos tido. Ok? E aí a gente vai para o ponto 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1 ou 11. Os dons são importantes. O apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto,
que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, havia toda aquela problemática na igreja de Corinto e foi até bom, do ponto de vista de ensino, pensando em nós já, se não houvesse aquele problema na igreja, talvez a gente não tivesse um ensino mais detalhado sobre essa questão. Então, o problema que houve ali, que se repetiu ao longo da história da igreja e muito mais nos nossos dias, onde algumas pessoas que têm dons, por exemplo, alguns dons mais extraordinários, mais visíveis, se sentem pessoas diferenciadas e acabam também, em algumas situações, levando vantagens pessoais por conta desses dons, e aí fica a critério de cada um discutir essa questão se houver tempo, tá? Mas o importante aqui é entender que, assim como a igreja de Corinto estava supervalorizando certos dons em detrimento de outros, a gente precisa analisar esse assunto para entender que não é porque um dom é visível, mais aparente ou aparentemente mais importante que outro, que realmente o seja. Porque Paulo traz o exemplo do corpo, né? Onde, por exemplo, um órgão do corpo que parece não ter nenhum valor, ele tem a sua importância. Às vezes eu trago o exemplo do nosso dedinho, né? Quando você faz um corte, por exemplo, no dedinho, ou você tem uma luxação, ou mesmo uma coisa mínima, e você vai pegar alguma coisa, lavar uma louça, segurar algum objeto, você percebe o valor que tem esse dedo. Porque enquanto você não está sentindo dor, ele faz a sua função, mas passa despercebido na sua mente. Mas quando ele está ferido, que você sente a dor ou alguma ardência ao pegar alguma coisa, você percebe que ele tem importância. É nesse sentido que Paulo fala sobre os dons, trazendo o exemplo do corpo, que todos têm importância e a gente não pode ficar valorizando um em detrimento do outro. Isso é prejudicial para o corpo da igreja. A diversidade dos dons, ponto 2. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que Paulo talvez tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Por que ele está falando isso? Porque hoje a gente não ouve tanto. Mas até pouco tempo atrás se ouvia muito a questão dos 9 dons. Não, são 9 dons, são 9 dons, são 9 dons. Como se Deus tivesse engessado em uma quantidade de dons que ele fixou para distribuir, tem que ser aquilo. Quando, na verdade, nós servimos a um Deus que é ilimitado. Ele faz coisas do jeito que ele quiser e aumenta, diminui. Isso é uma prerrogativa do próprio Deus e a gente não tem como ficar engessando isso nas nossas terminologias. E aqui o comentarista traz justamente a questão que confirma isso, que a relação dos dons é muito maior do que se apresenta na primeira lista e que pode ser maior ainda do que as 3 listas juntas. Então, como eu disse, Deus não está preso em palavras, ok? Ele é soberano e concede um dom à pessoa, mesmo que não esteja, por exemplo, numa relação dessas. Então isso é importante também de se levantar essa questão. E terceiro, a autossuficiência e humildade, muito importante esse ponto também. Não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o 12 e o 14, línguas e profecia, tá? Então, por que isso é importante? Quando você lê o capítulo 13 de Coríntios, é simplesmente extraordinário o que Paulo relata ali
falando sobre o amor, né? Que adianta se eu tivesse o dom que fosse, falasse a língua dos anjos, desse meu corpo para ser queimado e tantas outras coisas, se eu não tiver amor, de nada valeria. Então esse capítulo 13 assim, é de uma profundidade extraordinária. Então, quando você tem amor, você nem se importa tanto se você tem esses dons ou não, porque você quer servir. E servindo, você está exercendo a função de um dom, de repente, que você nem tem. Então é muito complexo, mas o amor é a base de tudo nisso. E nesse sentido, é importante ter essa consciência, porque tem muita gente orgulhosa hoje, pensando que por causa do dom ela é especial em detrimento dos outros diante de Deus, tá? Então a gente chega na nossa conclusão da lição, que diz o seguinte: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, espero ter auxiliado vocês de alguma forma, e o comentarista ele fala justamente sobre essa questão da atualidade dos dons, porque há movimentos cristãos respeitados que defendem que os dons acabaram lá pelo ano 70 do primeiro século, né? Quando os apóstolos vieram a falecer, ou quando João, o último apóstolo, faleceu. Enfim, aconteceu no primeiro século, né? Quando não havia mais necessidade, porque não havia mais apóstolo, não havia mais necessidade dos dons para auxiliar ali. Mas, na verdade, não tem nenhum texto que diga que cessou. E ao longo da história nós vemos a manifestação dos dons espirituais, porque esses dons são do Espírito, não são da igreja. Eles pertencem ao Espírito Santo e ele dá a quem quer, quando quer, no momento que quiser. A gente não tem controle sobre isso e nem a Escritura diz que cessou. Então nós acreditamos e queremos ser usados por Deus não para benefício próprio, mas para benefício daqueles que precisam da verdade do Evangelho chegar em suas vidas. Então, desejo a você um excelente estudo e uma excelente aula no próximo domingo, se Deus quiser. Nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!